Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Inspirado nas diversas promessas do futebol brasileiro, que se aventuram todos os anos na base de grandes clubes da Europa, vamos relembrar o inverso. No caso, as raras histórias de promessas do futebol europeu que tentaram a sorte na base de grandes clubes do Brasil nos últimos anos. Lembrando que, como o próprio título já sugere, vamos destacar aqui apenas as passagens apagadas, beleza? Também vamos focar em casos que aconteceram nos times sub-20 nos últimos 15 anos. Explicado essas coisas, bora pro vídeo. Curiosamente, os 4 primeiros casos do vídeo de hoje aconteceram na base do Fluminense, clube que na década passada apostou em um intenso projeto de internacionalização de sua marca, emprestando jogadores da sua base para clubes da Europa e também trazendo alguns jovens do velho continente. Vamos começar falando do goleiro Daniel Kovács. Nascido na Hungria, ele foi descoberto pelo tricolor carioca em meados de 2013, durante uma excursão do clube pela Europa, e após um período de testes foi integrado ao time sub-20. Pouco tempo depois foi a vez de chegar o meia italiano Mirko Di Pierro. Promessa do Monza, ele foi levado para o Fluminense no final de 2013, por intermédio de um empresário inglês que na época investia no Alecrim, do Rio Grande do Norte, e após um período de testes também foi integrado ao time sub-20. Já no início de 2015, para a surpresa de muitos, foi a vez do Fluminense manter em seu elenco sub-20, durante uma excursão na Europa, o meia-atacante finlandês Mikko Kuningas. Prestes a completar 19 anos, ele era tratado na época como uma boa promessa do futebol finlandês e acabou vestindo a camisa do Flu graças a uma parceria de cooperação entre o clube brasileiro e o Lahti, lá da Finlândia. E fechando o pacote europeu, em março de 2016, o Fluminense trouxe o meia suíço Oscar Correia. Presença constante nas convocações das seleções de base do seu país, esse jogador era na época ligado ao Alvarenga de Portugal e veio para o Brasil justamente por conta de uma parceria de cooperação entre o time português e o tricolor carioca. Bom, como o próprio torcedor do Fluminense deve ter percebido, nenhum deles vingou por aqui. Kovács ficou no Flu até o final de 2014. Durante o tempo no clube, participou de alguns torneios sub-20 e até foi puxado em algumas ocasiões para treinar no time principal, mas no final das contas acabou liberado pelos dirigentes brasileiros por critérios técnicos. Após essa dispensa, ele retornou para a Hungria e por lá rodou por vários clubes, até que em 2019 assinou com o tradicional Fehérvár. Já são quase 100 jogos com a camisa do clube. Kovács está com 29 anos. Já Di Pierro ficou no Fluminense até meados de 2015. Colocado para atuar como lateral direito aqui no Brasil, ele chegou a ser cogitado em algumas ocasiões no time principal do tricolor, quando Cristóvão Borges estava no comando técnico, mas no final das contas acabou sendo usado apenas no sub-20 mesmo. Também dispensado por critérios técnicos, se aventurou ainda em 2015 pelo futebol de Gibraltar. Depois voltou para a Itália e rodou nos últimos anos por vários clubes de menor expressão. Hoje, com 28 anos, Di Pierro mora em Milão, atua no modesto Cavenago, equipe que joga um campeonato regional da Lombardia e é sócio de uma marca de roupas. Por fim, Kuningas e Correia praticamente nem jogaram direito pelo Flu. O primeiro foi devidamente apresentado, fez parte de alguns treinamentos durante uma excursão na Europa e até chegou a conhecer as instalações do clube brasileiro. Mas, no final das contas, a transferência não foi oficializada. Tirando uma passagem pelo futebol norte-americano entre 2021 e 2022, ele vem fazendo toda a sua carreira na Finlândia mesmo. Aos 26 anos, Kuningas segue ligado ao Lahti. Já Oscar Correia, de acordo com alguns sites especializados, integrou o time sub-20 do Fluminense por aproximadamente 6 meses. Porém, eu não consegui achar registros que ele tenha atuado em torneios ou jogos oficiais pelo tricolor carioca. O meia suíço voltou para o Alvarenga de Portugal após a dispensa do Flu e a partir de 2016 tocou toda a sua carreira no futebol suíço mesmo. Também com 26 anos defende na atual temporada o Étoile Carouge da 2ª divisão local. De olho em uma possível parceria com o Sedan, clube francês que na época pertencia a um príncipe saudita, em abril de 2016 o Flamengo surpreendeu a muitos ao trazer para o seu time sub-20 o meia-atacante francês Ryan Belaïd. Considerado um clássico camisa 10 e com origens familiares na Argélia, Belaïd tinha só 18 anos e, a princípio, assinou um contrato de apenas 5 meses.
A ideia era que ele primeiro se adaptasse ao futebol brasileiro para depois assinar um contrato mais longo, com possibilidade até de ser puxado para o time principal. Porém, para a tristeza dos envolvidos, as coisas não evoluíram. Primeiro porque Belaid, ao se apresentar ao Flamengo, foi considerado um atleta muito magro. Então ele passou basicamente os 3 primeiros meses treinando para ganhar massa muscular. Depois, durante o restante do contrato, praticamente nem teve chances de mostrar o seu futebol. Então, por opção da comissão técnica, que na época comandava o time sub-20 do Flamengo, o francês não teve o contrato renovado. Belaid ainda tentou a sorte no Brasil por mais alguns meses, quando foi levado para a base do Tupi de Minas Gerais, mas ainda em meados de 2017 retornou à França. Segundo alguns sites franceses, a ex-promessa resolveu largar o futebol alguns meses depois dessa passagem pelo Brasil. Ele hoje tem 26 anos. E bora finalizar esse vídeo com um caso esquecido que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Em agosto de 2009, o Internacional, visando uma proximidade com o mercado europeu, trouxe para o seu time sub-20 o jovem lateral búlgaro Stoyan Ninov, de apenas 19 anos. Com passagem pela base da Inter de Milão, Ninov desembarcou em Porto Alegre cercado de boas expectativas. Afinal, mesmo assinando um contrato válido só por 4 meses, a ideia era que ele passasse por um período de adaptação no sub-20 para depois ser promovido ao time principal. Mas as dificuldades para entender o português e principalmente para se adaptar ao estilo de jogo do Brasil fizeram o búlgaro não seguir carreira por aqui. Ao todo, ele fez só alguns jogos no time sub-20 e, no final do contrato, voltou para a Europa. Curiosamente, Ninov foi mais um que não quis seguir no futebol. Após deixar o Brasil, ele voltou a morar na Itália, país onde estava estabelecido desde os 12 anos, e por lá passou a trabalhar no ramo automobilístico. O ex-jogador tem hoje 33 anos. Faltou algum nome na lista? Deixe aqui nos comentários. Quem sabe a gente não faz uma parte 2. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!